O PlayStation 2 está cheio de jogos que ficaram totalmente fora do radar, mesmo sendo incríveis. E hoje vamos dar uma vasculhada nas profundezas da gigantesca biblioteca de jogos do PS2 e relembrar alguns jogos que você pode ter esquecido e principalmente conhecer aqueles jogos que eu tenho certeza que você nunca jogou. Pois é, meus amigos, tá começando mais um vídeo da série de jogos desconhecidos e esquecidos aqui no canal. E se você for novo por aqui, não perde tempo e já se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo sobre os jogos de PS2 que eu sei que você curte demais. Então desde já muito obrigado e sem mais enrolação, bora começar. Bom, para começar, eu lhes apresento o game Heracles Battle with the Gods. Esse aqui é basicamente um jogo de plataforma, onde a gente tá no controle do Hércules, que precisa subir várias plataformas até chegar no topo, pegar um item e vencer a fase. E parece bem simples e fácil, né? Eu também achei. Só que no caminho a gente precisa passar por vários desafios, como plataformas móveis, plataformas altas onde a gente precisa colocar uma espécie de ponte de mármore que quebra quando a gente sobe nela, então precisa prestar bastante atenção nisso. Tem o cronômetro, onde a gente precisa chegar no topo antes que o tempo acabe, e também tem vários inimigos onde precisamos eliminar usando nossa força bruta ou jogando uma coisa neles que eu não sei bem o que é, parece mais uma moeda, mas enfim. O jogo conta com diversas fases que são mundos, que contam com vários níveis dentro dele, e no final de cada mundo a gente precisa eliminar um boss. De modo geral, esse game é bem simples, só que meus amigos, tem momentos bem desafiadores também e que a gente precisa ter um pouco de calma e pensar bem em como passar. E por mais que seja um jogo aparentemente básico, ele não é ruim. Tem uma premissa bem diferente, então acho que pode agradar quem tiver vontade de conhecer melhor. E no auge dos filmes dos X-Men, chegou ao PS2 o game X2 Wolverine's Revenge. Esse é um jogo de ação e aventura com elementos de hack and slash, e foi recomendado pelo Alexandre Maia e pelo Caio Vieira, valeu demais. Esse game aqui é exclusivo do Wolverine e o jogo tenta capturar a brutalidade e o instinto animal dele, enquanto ele busca vingança e tenta curar o vírus mortal implantado em seu corpo, correndo contra o tempo enquanto enfrenta vilões icônicos como Dente de Sabre, Magneto, Apocalipse e vários outros. A jogabilidade mistura stealth e muito combate corpo a corpo. Meu amigo, o bicho é bruto demais, é ação pra todo lado nesse jogo, o que faz o gameplay desse game ser bem divertido, porque é pura ação em cada local que a gente avança. E assim, mesmo que ele não seja perfeito e não seja o melhor jogo da franquia no PS2, ele oferece uma experiência muito da hora. Mas você já conhecia esse jogo do Wolverine? Se não, então é bom dar uma conferida se gostar de um bom jogo de ação. E ainda falando de jogo de ação, o Bruno Santos recomendou o game Onimusha Blade Warriors, um spin-off da famosa série Onimusha, que decidiu sair um pouco do hack and slash como os outros jogos principais e trouxe uma experiência mais leve e focada em combate em arena. Basicamente ele é um jogo de luta 2D no estilo Super Smash Bros, então ele traz vários guerreiros icônicos da série em combates dinâmicos, cheios de golpes de espadas, poderes místicos e aquela ação clássica da franquia. A grande diferença aqui é que em vez de batalhas intensas de espada contra demônios, a gente tá lutando em arenas com um sistema de combos simples, mas bem divertidos. Sim, e além do modo single player, ele também conta com um modo multiplayer local. Talvez por ser bem diferente da experiência principal da série, Onimusha Blade Warriors foi deixado de lado e ignorado por muitas pessoas, mas como eu disse, é um joguinho de luta 2D bem divertido. Então se você nunca ouviu falar dele e já conhece a franquia Onimusha, acho que vale a pena se aventurar para conhecer esse game aqui. Vamos falar agora de um jogo de corrida que foi recomendado pelo meu parceiro Paulo, o game Lego Racers 2, que é uma sequência do Lego Racers lançado para o PS1. E diferente do primeiro jogo, Lego Racers 2 expandiu as possibilidades, oferecendo um mundo aberto onde nós jogadores podemos explorar diferentes mundos, cada um com suas próprias pistas e desafios únicos. Ele até conta com uma história por trás, mas o que realmente importa aqui é o gameplay, né? Lego Racers 2 traz corridas bem legais, com power-ups que funcionam de forma similar a outros jogos de corrida arcade, permitindo atacar oponentes ou ganhar vantagens temporárias. E além de corridas bem divertidas, o grande diferencial de Lego Racers 2, e que já tinha no primeiro jogo, mas aqui foi aprimorado, é a possibilidade de construir e customizar seus próprios veículos usando peças de Lego. Cara, a gente pode criar carros únicos tanto em design quanto em performance, isso sem dúvidas é muito legal. Assim, Lego Racers 2 é um jogo voltado para o público infantil, mas mesmo assim é um jogo que dá para brincar, porque é bem descontraído e divertido.
Partindo pro próximo jogo que pode ser desconhecido para você, é o game CT Special Force Fire for Effect, ou como também é chamado, Special Force Nemesis Strike. Ele foi recomendado pelo Tainan, valeu demais meu querido. Aqui temos um jogo de tiro em terceira pessoa, onde a gente assume o papel de 2 soldados de elite em missões contra ameaças terroristas globais. No gameplay a gente controla 2 personagens principais, o Stealth Owl e o Raptor, cada um com habilidades totalmente diferentes. O Stealth Owl, como o codinome dele já diz, é mais focado em furtividade, enquanto o Raptor é o cara da linha de frente, cheio de explosões e tiroteios intensos. As missões são bastante variadas, indo desde resgates e sabotagens até confrontos diretos com inimigos bem armados. E o jogo oferece uma grande variedade de armas, desde rifles de precisão, explosivos e também tem vários veículos e até gadgets tecnológicos para ficar invisível e tudo mais. Então Fire for Effect entrega uma experiência bem legal para quem curte jogos de tiro e ação misturado com furtividade. Sem dúvidas é um jogo que precisa ter mais reconhecimento. E cara, eu não conhecia esse jogo e me surpreendi porque ele é massa demais. Vamos falar agora do Army Man RTS, que foi recomendado pelo Jackson Ribeiro, valeu demais pela participação. Army Man RTS é uma reviravolta interessante na franquia Army Man, que ficou famosa por seus jogos de tiro e muita ação. Dessa vez, ao invés de a gente controlar apenas um soldado de brinquedo em um campo de batalha tradicional, a gente tá no comando de um exército inteiro em um jogo de estratégia em tempo real. E a jogabilidade é bastante acessível para quem não tá acostumado com jogos de estratégia. A gente constrói bases, treina unidades e coleta recursos, mas tudo em um ambiente muito mais simplificado e descontraído, o que é típico da série. O legal é que, por serem soldados de brinquedo, as batalhas acontecem em ambientes que parecem gigantescos, como mesas de cozinha e jardins, tá ligado? Isso é muito legal. E apesar de não ter aquela profundidade de outros jogos do gênero de estratégia, Army Man RTS consegue divertir bastante, principalmente pela sua abordagem criativa e pelo fato de ser um jogo de estratégia que não se leva tão a sério. Ele foi meio subestimado na época, mas se você curte estratégia com uma pegada mais casual e quer ver suas tropas de brinquedo dominando o campo de batalha, vale a pena dar uma chance a esse game. Vamos falar agora de um jogo de ritmos e não é o Guitar Hero. Tô falando do game Rock University, The Naked Brothers Band, que foi recomendado pelo Famishade. Acho que teu nome é assim, cara, perdão se falei errado, mas bora lá. Esse jogo aqui é baseado em uma série de TV da Nickelodeon, que basicamente mostrava a vida de uma banda fictícia formada por crianças e adolescentes. O jogo é uma mistura de ritmos e simulação musical, onde você assume o papel dos integrantes da banda e tenta seguir o ritmo das músicas, tocando diversos instrumentos como guitarra, baixo, bateria, teclado, vocal e até um violoncelo. Então é como se fosse um guitarreiro, só que com uma jogabilidade totalmente diferente, porque aqui a gente usa os analógicos e os botões para acertar as notas. É bem mais complexo do que o guitarreiro, porque cada instrumento tem controles diferentes. Mesmo assim é um jogo legal, acho que pegando a prática dos controles dá para se divertir bastante. Para quem curte jogos de ritmo, acho que vale a pena experimentar. Esse próximo jogo me bateu até aquela nostalgia de assistir TV quando era criança, porque agora vamos falar do game The Powerpuff Girls Release Rampage, ou como todo mundo conhece, as meninas superpoderosas. E quem relembrou essa joia do PS2 foi o canal Alma do Além, valeu pela recomendação. Aqui temos um jogo de ação e aventura, onde no controle das meninas superpoderosas precisamos resolver diversas missões para salvar o dia diversas vezes. No gameplay, o jogo é de mundo semi-aberto e permite que a gente voe livremente pela cidade, explorando, resolvendo puzzles e participando de combates contra capangas do macaco louco. Os sistemas de combate são bem simples, basicamente durante os voos é possível mirar e atacar os inimigos com raios de energia ou realizar ataques físicos. Além disso, cada menina tem habilidades específicas que a gente precisa usar para derrotar os vilões de formas diferentes, então isso deixa a jogabilidade mais estratégica. Assim, de modo geral, na minha experiência com ele é um jogo infantil simples, um pouco repetitivo, mas divertido. Não é um jogo complexo e também não é um jogo perfeito, mas cara, se você cresceu assistindo ao desenho, vale a pena reviver essa nostalgia, porque é um jogo legal, independente de simplicidade.
Beleza, vamos falar agora do game Wallace and Gromit: The Curse of the Were Rabbit, que foi recomendação dos meus parceiros Kaique Rocha e o Eu Sou RCS, tamo junto demais. Esse jogo é baseado no filme de animação em stop motion lançado em 2005, chamado de Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais, que aliás nesse ano ele ganhou o Oscar de melhor animação do ano, mas enfim. Esse game é de ação e aventura e conta com um modo cooperativo para 2 jogadores. Aqui a gente no controle do Wallace e do Gromit precisamos capturar uma peste de coelhos e um coelho gigante que está destruindo plantações. Basicamente a premissa do game é essa. Então no jogo, o gameplay envolve muita resolução de puzzles, coleta de itens, elementos de plataforma e uso criativo de ferramentas malucas, que é uma das marcas registradas da franquia. A gente usa engenhocas para capturar coelhos, resolve vários problemas e enfrenta alguns inimigos pelo caminho. Isso enquanto explora o mundo do jogo, que é uma vila aberta para a gente andar, conversar com pessoas e até resolver objetivos secundários e jogar minigames. Então o gameplay no geral é cheio de coisas variadas para fazer. Apesar de ser um jogo baseado em filme, ele surpreende pela qualidade e pela fidelidade ao material original, mas infelizmente, assim como tantos outros jogos baseados em filmes no PS2, ele não teve tanta atenção. Em outro vídeo da série até já trouxe outro jogo da franquia que ficou esquecido no PS2, o Wallace and Gromit in Project Zoo, e também recomendo você conferir esse game. E mesmo que eles tenham sido esquecidos por muitos, acredito que vale a pena dar uma chance. Mas outro jogo baseado em filme e que não é desconhecido, mas pode ter ficado esquecido e que precisa sempre ser lembrado, é o jogo do King Kong. Meus amigos, que jogo maravilhoso! Quem relembrou essa maravilha de jogo foi o Cadu e o Marlon Lima, valeu demais! A história de King Kong segue o enredo do filme e coloca a gente no controle de Jack enquanto tenta sobreviver na Ilha da Caveira, enfrentando dinossauros e um monte de criaturas gigantes e bizarras. O mais legal desse game e o que torna ele tão especial é que, além de controlar Jack, em alguns momentos você também controla o próprio King Kong, e cara, isso é muito bom, porque deixa a jogabilidade dinâmica e variada, misturando elementos de FPS quando a gente controla Jack e aquele combate brutal corpo a corpo quando tá na pele do King Kong. Meu amigo, isso sem dúvida alguma deixa o jogo muito mais marcante. Apesar desse game ser baseado em um filme, King Kong conseguiu se destacar por ser um jogo de qualidade. E eu disse apesar porque tem inúmeros jogos baseados em filmes que são verdadeiras porcarias, mas King Kong não, cara. É um ótimo jogo de ação, mas acabou sendo esquecido com o tempo. E meu amigo, se você nunca jogou esse game, acredite em mim, ele oferece muito mais do que eu falei aqui, porque ele não é só um dos melhores jogos baseados em filmes, é também um dos melhores FPS e também um dos melhores jogos do PS2. Então se você curte aquela ação intensa e uma experiência cinematográfica, meu amigo, definitivamente você precisa jogar King Kong. E meu amigo, se você é novo por aqui e curtiu esse conteúdo, te convido a conferir nossa playlist de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2. Cara, na moral, clica aqui e vai lá maratonar, porque eu tenho certeza que você vai conhecer muitos jogos bons e divertidos que você nunca ouviu falar. Sim, não esqueça de deixar a sua opinião aí embaixo sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Conto demais com o seu like e a sua inscrição, e até o próximo vídeo.